Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico dentro da comunidade de Naruto, que é sobre a polêmica morte do Neji, que é um dos personagens mais queridos de Naruto até então. E agora em 2020, quase 8 anos após a sua morte no mangá, voltaremos a falar sobre esse tema que não quer calar até o dia de hoje, porque o Neji morreu daquela maneira e porque o Kishimoto permitiu que ele fosse morto de uma forma tão simples e direta. E para entendermos tudo isso, teremos de voltar desde o início do princípio da sua história, lá nos tempos do arco clássico, onde a sua jornada dentro da obra se inicia. Neji era considerado um gênio durante a sua juventude, sendo o mais disciplinado e promissor durante seu ano na academia, comparável com o Sasuke, que viria a se tornar o gênio do próximo ano. Neji era um garoto bom e extremamente maduro para sua idade, e que já acreditava em uma filosofia de vida, a mesma na qual havia ceifado a vida do seu pai no passado, que consistia basicamente em acreditar que o seu destino já estava decidido desde o dia do seu nascimento. Não importando o que ele fizesse durante a sua vida, esse destino não poderia ser alterado. E esse é um dos pontos-chave mais importantes que vão nos levar à resposta final desse vídeo. Durante seu confronto contra o Naruto, em uma luta mais filosófica para mostrar os seus ideais, Neji tenta aplicar ao Naruto a sua própria filosofia de vida, na qual ele sempre enfatizou que uma vez que o Naruto fosse um fracassado, ele sempre continuaria assim, pois estava fadado a carregar esse peso para o resto de sua vida, acreditando então na sua filosofia de que o destino de uma pessoa já estava traçado desde o começo de sua vida até os momentos finais dela. Porém, para a infelicidade de Neji, ele acaba sendo derrotado pelo fracassado, que mostra para ele que a sua filosofia de vida estava completamente errada, e que o destino é algo que pode ser alterado com ações que podem ser feitas no presente, mostrando para ele que se um fracassado foi capaz de mudar o seu destino derrotando um gênio como Neji, ele poderia também se desvincular da sua filosofia e acreditar que poderia também mudar o seu próprio destino, sendo essa uma das primeiras lutas de conflitos filosóficos dentro da franquia de Naruto, e que acabaria gerando uma promessa que durou cerca de 15 anos a se concretizar, a promessa de que quando Naruto se tornasse Hokage, ele mudaria o destino dos Hyugas para que essa filosofia de destino nunca mais passasse a existir, e a partir desse momento, o Neji se vê livre desse peso e passa a viver de uma forma com que ele possa sempre escolher qual será o seu destino no futuro. E a partir desse momento, o papel filosófico principal do Neji já estava completo dentro da obra, um rival com seus próprios ideais que foi convencido a mudar com a filosofia do protagonista, livrando seu aliado do seu pensamento limitado que o prendia ao seu destino. Depois disso, Neji seguiu sendo um personagem secundário, mas com um enorme apreço pela comunidade, ganhando ainda mais força quando enfrentou Kidomaru, um dos membros do Quarteto do Som e um dos mais promissores da elite do Orochimaru, onde durante aquela luta, o Neji só foi capaz de derrotar o seu inimigo justamente por conta do que o Naruto disse para ele durante o seu combate, reforçando ainda mais a sua nova filosofia e enfatizando que o Neji estava livre a partir daquele momento, o que levou o Neji a vencer aquela luta, mesmo quase perdendo a sua vida durante ela. Já durante a parte 2 de Naruto, ou seja, durante Naruto Shippuden, considerando apenas os eventos do mangá, Neji acabou ficando completamente ofuscado dentro da trama, não somente ele, como seus companheiros de equipe também, e o restante dos Konoha 11, que acabaram ficando novamente em segundo plano. Porém, foi enfatizado que durante essa transição, o Neji começou a remediar as suas relações com a família Hyuga, passando até mesmo a ser gentil com seu tio e com a sua prima Hinata, inclusive treinando com a Hinata em alguns momentos, como nos foi citado durante o mangá, e inclusive durante o último arco de Boruto, no qual Boruto e Sasuke voltam ao passado. Em um desses momentos, na viagem no tempo, encontramos o Neji treinando com a Hinata, nos mostrando que essa referência do mangá realmente ocorreu durante essa transição de fase dentro de Naruto. Porém, como eu havia dito antes, o foco da nova trama de Naruto não era mais os Konoha 11, e sim a Akatsuki, o Orochimaru e a busca pelo Sasuke. Com isso, o Neji e os outros personagens secundários acabaram perdendo muito espaço de tela,
principalmente no caso do Neji, que já havia cumprido seu papel dentro da obra, convertendo-se e aceitando uma nova filosofia de vida durante o período do arco clássico, e a partir daqui, ele seria apenas um personagem extra de suporte, apenas aguardando a sua decisão para que o seu destino final viesse a ocorrer, passando então toda essa temporada ofuscado no mangá, com exceção de pequenos momentos no primeiro arco, onde ele e o time Guy enfrentam o Kisame. Após isso, durante o arco Pain, um dos arcos mais importantes de Naruto, durante a invasão de Konoha, Neji e seu time estavam fora da aldeia durante o ataque, que retornaram rapidamente para Konoha e acabaram encontrando a Hinata gravemente ferida, mostrando que a partir desse momento, indiretamente o Neji não tiraria mais os olhos da Hinata dali em diante. Inclusive, durante esse arco, ele insiste em confrontar o Nagato junto com o Naruto, mas o Naruto acaba recusando e dizendo que era ele quem teria de resolver aquela situação. Já no arco da guerra, onde o Neji volta a aparecer, sabemos que existem alguns pequenos conflitos com os Zetsus brancos que acabam criando problemas para ele, mas nos mostram que durante a Guerra Ninja, o Neji não saiu do lado da Hinata em momento algum, diferente do que ocorreu durante o arco Pain, onde ele não estava lá para ajudar a Hinata no momento em que ela mais precisou dele. Enfim, chegamos ao clímax da Guerra Ninja, onde a resposta final para esse problema nos é revelada, onde durante o seu último combate é afirmado pela divisão de inteligência que o Naruto era a chave para vencer aquela guerra, e então tomando a linha de frente, o clã Hyuga decide que vai proteger o Naruto a qualquer custo. Naruto, que já estava no seu limite durante o combate prolongado, passa a ser então protegido pela aliança, tendo como linha de frente o clã Hyuga, contando com a Hinata, o Neji e o pai da Hinata. Porém, a aliança é atacada por uma chuva de estacas enormes, que foi feita pelo Obito com o elemento madeira através do 10 Caudas, que acabou devastando grande parte da aliança naquele momento. E em nota, esse ataque não era tão simples como a comunidade costuma descrever, pois eles eram estacas de mais de 2 metros de altura e que tinham como finalidade se expandir em diversos ramos assim que atingissem o seu alvo, destruindo completamente seus inimigos de dentro para fora, não deixando chances para que eles pudessem vir a ser curados. Ou seja, exatamente a mesma técnica que o Obito utilizou para derrotar grande parte dos ninjas da névoa que acabaram emboscando o Kakashi e a Rin, os atravessando estacas de Mokuton que iriam se expandir e derrotá-los de dentro para fora. Pois bem, após a aliança ser praticamente dizimada, Obito ordena um ataque focado diretamente ao Naruto, que estava exausto e desprotegido naquele momento. Ataques esses que vieram muito rápido e em uma quantidade gigantesca, a qual a técnica de rotação dos Hyuga não seriam rápidas o suficiente para proteger o Naruto. E então, em uma atitude de coragem, Hinata se joga na frente do Naruto, mas acaba sendo salva pelo Neji, que acaba se jogando na frente dos dois, e o resto vocês já conhecem. Infelizmente, esse foi um final repentino para o Neji, mas mesmo ele não acreditando mais na sua filosofia de destino, ele já estava destinado dentro da obra a fazê-lo. No caso, ele decidindo mudar o seu próprio destino e escolhendo a forma como ele iria realmente morrer, já que seu papel estava cumprido desde o arco clássico, na qual ele se libertou da sua filosofia e poderia escolher qual seria o seu verdadeiro destino. E diferente do momento durante o arco Pain, Neji estava presente para escolher o destino que ele queria, que realmente era proteger aqueles que ele amava, dando a sua vida para salvar a sua prima e também da pessoa que mudou e o salvou do seu próprio destino. Sendo a morte do Neji uma morte repentina, mas não inesperada, já que ela teve uma motivação e um conceito filosófico enorme por trás dela. Inclusive, com a sua morte, segundo palavras do Kishimoto, ela serviu como uma maneira de aproximar ainda mais o Naruto e a Hinata, ligando os dois ainda mais daquele momento em diante, resultando na união que temos da família Uzumaki nos dias de hoje, tendo como pilar principal dessa família a base do sacrifício do Neji, que foi um dos grandes motivadores para a união desse casal, devido à conexão que esses três personagens possuíam entre si, onde o Neji, sacrificando a sua vida pelos dois, em suas últimas palavras afirma que a partir daquele momento, o Naruto carregava também a sua vida, afirmando que dali em diante, ele também seria um Hyuga. Também vale ressaltar que a promessa que durou quase 15 anos a se concretizar, no final acabou se concretizando antes mesmo do Naruto assumir o posto de Hokage, a qual o Naruto prometeu ao Neji que libertaria a maldição e o laço do destino que existia dentro do clã Hyuga. E como legado,
Durante a Guerra Ninja, Neji deixou implícito em suas últimas palavras para que o Naruto não cedesse à filosofia do Obito, o qual mais tarde, assim como o próprio Neji, acabou sendo convertido pela filosofia de vida do Naruto, além, é claro, de servir como um motivador para que a aliança seguisse lutando firme durante a guerra. Inclusive no anime, antes da luta final contra o Sasuke, Naruto lembra das palavras do Neji que o influenciaria a concluir a sua última luta, na qual essas palavras do Neji consistiam em afirmar que os olhos do Naruto eram muito melhores do que os dele, já que os olhos do Naruto eram capazes de ver até mesmo o interior de todas as pessoas, servindo como uma forte influência para que o Naruto pudesse salvar o Sasuke do seu destino e da sua nova filosofia para mudar o mundo. E como última homenagem, o sobrinho mais velho de Neji teve o seu nome inspirado como homenagem a ele, já que segundo a tradução do nome Neji, ele significa literalmente parafuso, e o nome original do Boruto, na verdade seria chamado de Bolt, que em uma tradução literal também se chama parafuso. E por conta disso, o atual protagonista também utiliza um colar no formato de um parafuso, em homenagem ao seu falecido tio. E também a logo da nova série possui a letra O no formato da porca onde se encaixa um parafuso. Em resumo, o Neji foi um personagem muito importante para a parte filosófica da obra de Naruto, deixando um conceito a ser superado não só por ele, mas pelo resto da gama de vilões da franquia, que também passaram a acreditar nas palavras do Naruto. Neji cumpriu seu papel durante o arco clássico, e isso é um ponto inegável, e a sua morte já estava destinada, porém ela seria escolhida pela sua própria vontade, indicando que o seu destino final foi feito e realizado à sua própria escolha. A vontade de escolher qual seria o seu destino final, sendo assim mais cedo ou mais tarde isso viria a acontecer, embora tenha vindo em um período muito mais estendido do que a gente imaginava, já que foi durante o capítulo 614 do mangá, onde a reta final da obra estava prestes a ser finalizada, quando no meu ponto de vista, ela poderia vir muito antes disso, e ter sido um pouco melhor trabalhada, como no caso dela ter acontecido no arco Pain, onde ele poderia se sacrificar para salvar a Hinata e o Naruto das mãos do Pain, embora isso não faria tanto sentido, já que tiraria de contexto totalmente o valor da sua morte, já que o Nagato reviveria mais adiante no final desse arco. Portanto, é bem justificável o que tivemos durante os seus momentos finais, apesar de ter sido de uma forma repentina e muito rápida. Mas apesar de tudo isso, a sua morte teve um contexto e uma motivação muito maior. Neji foi basicamente um personagem completo para um secundário. Ele teve um passado interessante, um presente muito bem trabalhado, tendo uma filosofia de vida que foi alterada com o passar do tempo, e um destino final no qual ele decidiu escolher, indo de contra totalmente a sua antiga filosofia, mas curiosamente mantendo o valor dos Hyuga, de que a casa secundária deveria se sacrificar pela casa principal, ao dar a sua vida para proteger a vida da Hinata, e por último deixando um legado importante para o protagonista e a sua futura família que viria a se formar anos depois. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal, e enfim eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, falou!